Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Isabel Figueiredo, professora de yoga e com quem eu tenho o prazer, de quem eu tenho o prazer de ser amiga há muitos anos. Olá, Isabel. Olá, Bem-vinda à minha rúbrica. Agradeço-te imenso teres aceito o meu convite. E gostaria imenso de saber como é que o yoga surge na tua vida. Olá, Patrícia. Realmente há muitos anos, desde Macau, não é? Ainda era território português. Bons tempos. Todos os tempos são bons, naturalmente, mas foi interessante este reencontro. Ah, sim, como é que o yoga entra na minha vida? Nessa altura, quando nós nos conhecemos, há alguns anos, ele já tinha entrado, aliás, cheguei a praticar yoga lá em Macau, era mais fácil. Não era ainda professora de yoga. Isso surge realmente no meu regresso aqui a Portugal. Surge-me a oportunidade de fazer o curso de instrutora. Foi imediatamente, aliás, o curso já tinha começado quando eu regressei, mas ainda assim permitiram-me fazê-lo. Isto no Centro de Yoga do Porto, de Maria Dinorá de Freitas. Foi o primeiro centro de yoga no Porto. Estamos a falar num centro que fechou em 2019, e fez 45 anos. Portanto, abriu em 74, na altura era tudo malta alienada. Quem andava no yoga achavam que eram todos uns alienados, o que é que esta gente vai andar aqui a fazer, e retiros. Então, bom, eu faço o curso. O Luís, o meu filho, era pequenino, tinha 3 anos, e eu morava em Coimbra. Aliás, chegaste lá a ir, e o curso era no Porto, era aos sábados de manhã, lá ia eu até ao Porto fazer o curso e voltava. Foi com um esforço nesse sentido. No entanto, eu senti que ia fazer para mim, percebes? Fiz o curso para a minha evolução, para o meu autoconhecimento. Nunca pensei que um dia viesse efetivamente a fazer, chamemos de profissão, ou ser o meu dia-a-dia, ser o yoga. E é realmente agora que, depois desta volta de 180 que a minha vida deu, do Porto para aqui à Serra da Freita. Eu estou aqui não no topo exatamente, estou a 830 metros de altitude, na Serra da Freita, numa aldeia que tem 40 habitantes, e venho aqui parar. E é de facto este o meu caminho, percebi, é dar-me a isto, em que eu chamo, aquilo que eu faço, eu costumo dizer, mais do que ser professora de yoga, eu gosto de dizer que eu ensino as pessoas a viver em yoga. Tenho mesmo um grupo fechado que é Viver em Yoga com Isabel. E é isto, o que é o yoga, pronto, é união, não é? Esta união, aliás a palavra em sânscrito, yoga significa união, união de tudo, não é? E aquilo que eu sinto um bocado aqui, Patrícia, é esta união mesmo, se calhar, olha, o mundo rural, o mundo urbano. Eu venho com este conhecimento do mundo urbano, não é? Desconhecia isto. As pessoas aqui vão aprendendo aquilo que eu tenho para dar, e eu tenho aprendido imenso aqui, imenso com estas pessoas. É fantástico, é fantástico. Eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho evoluído aqui, é maravilhoso. Posso dizer que isto é fantástico. Claro que depois do yoga, tu apresentaste-me como professora de yoga, assim, através do yoga tenho enverdado, o meu caminho tem levado a outras coisas. Recentemente, e foi o último que fiz, comecei a trabalhar com os florais de Bach, faço terapia com florais. Anteriormente tinha feito um curso de argiloterapia, faço terapias com argila, bem? E ainda antes, taças tibetanas, portanto fiz na Escola Internacional de Taças Tibetanas. Porquê as taças, porquê a argila, porquê os florais? Porque qualquer uma destas coisas foram coisas que eu experimentei. Okay? Eu antes de ser instrutora de yoga praticava yoga, e fiz por isso. A argiloterapia porque eu sabia, conhecia em mim, tinha funcionado comigo, os florais funcionaram comigo, e as taças funcionaram. E portanto eu quis aprender mais e pronto, tenho seguido esse caminho, tenho passado isso aqui às pessoas.
É aquilo que eu mais gosto de fazer, realmente. Olha, foi interessante efetivamente este nosso reencontro. Nós conhecemos em 97, no início de 1997 em Macau. Eras tu diretora pedagógica dos cursos, de todos os cursos da Escola de Hotelaria e de Turismo de Macau. Depois, se me lembro, tu foste para Coimbra quando saíste de Macau, exatamente com o mesmo posto, eras diretora desta escola. E realmente há um bocadinho falaste de uma volta de 180 graus, porque a tua vida, até há algum tempo atrás, não muito, era efetivamente em escolas de turismo, ligada ao turismo, ligada ao ensino, ligada à hotelaria, que esse sempre foi o teu percurso. Como é que, entretanto, já percebi como é que surge o yoga na tua vida, mas quando é que tu sentiste o chamamento que era mesmo para dar essa volta de 180 graus na tua vida? É muito giro dizer esse termo, chamamento. Eu, mais do que chamamento, e agora faço, parafraseando o nome do teu canal, foi um despertar de consciência. Na verdade, esse despertar de consciência foi no Caminho de Santiago, em 2015. Em 2015 eu faço o Caminho de Santiago, porque eu decidi fazer o Caminho de Santiago, faço em agosto, eu estava a dar aulas, nesta área, naturalmente, e é curioso, porque eu faço uma atividade que eu estava a fazer que se chama Freita Trekking, que é aqui, e agora, inicia aqui ao lado do sítio onde eu estou, em frente aqui à minha casa, no terreno. O Freita Trekking passou aqui. Eu não conhecia esta aldeia, não conhecia de todo. Eu sempre adorei caminhadas, continuo a caminhar, sempre caminhada em natureza, e esse Freita Trekking é uma caminhada anual de 35 km, vim fazer. Entretanto, tivemos aqui um pequeno problema técnico e a Isabel ficou completamente frozen. Isabel, estavas tu a falar do teu Freitas Trekking, que foi o que te levou a essa aldeia que tu não conhecias. Ok, Freita Trekking, Freita. Trekking. Sim, eu nesse Freita Trekking decido fazer o Caminho de Santiago, okay? E vou fazer o caminho longe de mim, portanto eu via no Porto longe de mim que um dia viria para aqui, né? E faço o Caminho de Santiago, e faço o Caminho de Santiago, diz que costuma ser feito com quem quiser que eu faça com uma intenção. A minha intenção foi abertura de caminhos, né? E remoção dos obstáculos que eu pudesse ter. E no no Caminho de Santiago era muito curioso, cada aldeia que eu passava, eu sentia, eu venho viver para aqui. Depois na outra, eu venho viver para aqui. Bem, eu ia viver para cada aldeia, eu adorava aquelas aldeias todas. A verdade é que esse ano letivo 2015-2016 foi uma busca constante de para onde é que eu vou mudar. Eu não tinha nenhum terreno fora da cidade, portanto há que procurar. Começo por Aroca, olha, isto foi dando várias voltas, senão nunca mais daqui saímos, só isto tudo já dava para 2 horas de conversa. Ok, dá uma volta, e eu de facto em 2016, portanto, em junho, portanto, decido, termina o ano letivo, eu disse termina a minha vida aqui. Em julho desse ano, arrendo aqui em Valdecâmara, isto pertence ao Conselho de Valdecâmara, onde eu estou, arrendo uma loja onde vou abrir uma mercearia com degustação, com alimentação saudável, produtos biológicos diferentes, algo assim diferente. Não conhecia ninguém aqui, zero, abro um negócio porque eu quero, é assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer? Então o que eu sabia fazer era isso, então abro assim uma coisinha, maneirinha, no centro da cidade. Isto em julho, ela inauguro em outubro de 2016, portanto as obras estão feitas durante o mês de setembro, um mês o João a ajudar, ele é engenheiro civil, ainda bem, senão eu ficava assim, agora o que é que eu faço? 5 de outubro inauguro. Depois, aqui entra o yoga, que é assim, onde é que eu vou praticar yoga? E agora, Valcão, onde é que eu pratico yoga? Onde é que eu pratico yoga? Não tenho onde praticar yoga, não é? Então, de repente, eu posso praticá-lo sozinha, até sou instrutora, assim, a falar com as pessoas. Então, mas tu és instrutora de yoga, começas a dar umas aulas.
E assim foi. Começo com 2 pessoas, com 3, com 4, e pronto. A minha vida agora é o yoga. É assim que surge, não é? Eu decido mudar e largo tudo, Patrícia. E esta é mesmo uma mensagem que eu gostava muito de transmitir, também. Eu acho que até a principal mensagem, que é, se tu sentes o chamamento, chama-lhe intuição, chama-lhe chamamento, chama-lhe despertar de consciência, o que quisermos, mas se tu sentes na tua alma, eu quero fazer isto, não é? Então faz, sem medo, percebes? O medo é terrível, é uma emoção que de facto não nos permite, é pior, eu acho que é a pior de todas, é o medo que não nos permite evoluir, não é? E eu não tive medo, disse, olha, não conheço, abri um negócio sem conhecer ninguém, funcionou lindamente, e continua a funcionar, entretanto passei uma miúda fantástica aqui uma nutricionista aqui de Valdecambra, está super bem entregue, continuo a ter uma relação muito próxima com essa mercearia, Santiago, que se chama, já lá está, mercearia Santiago, estão lá uma par de botas, não é? Que foi aquilo, minhas botas estão lá na parede, penduradas, daí o nome de Santiago. O mais giro, Patrícia, isto eu tenho que te dizer, o lugar onde eu moro aqui é o lugar de Santiago. Aqui ao meu lado tenho a Capela de Santiago. Mas é incrível, percebes? É que o padroeiro daqui desta aldeia é Santiago. Outra coisa incrível é que a festa, eu sou do Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, portanto é uma freguesia de Vila Nova de Gaia, fica a 5 km do Porto. O nosso santo, do lugar onde eu morava, que era no Sardão, é o Santiago. Eu desde miúda passava a procissão do Santiago à porta da minha casa. Mas repare, eu só começo isto, aliás, eu nem sabia que o Santiago de Compostela era o Santiago que eu tinha desde miúda, né, crescido com aquelas festas da aldeia, sabes como é? Eu, apesar de morar a 5 km do Porto, eu acho que tive essa coisa maravilhosa, que foi, cresci no meio rural e no meio urbano, tinha estas duas coisas, estas duas partes. Pronto, e agora é assim, olha, não sei, o que é que eu te vou dizer? Foi isto. Não consigo explicar. Sabes que é muito curioso tu me falares do Caminho de Santiago, eu já o fiz 2 vezes. Fiz o Caminho de Santiago em 2009 e fiz o Caminho de Santiago em 2018. E de onde? Do Porto ou de Lisboa? Eu saí mesmo de Valença do Minho, por isso não fiz tantos quilómetros, saí de Valença do Minho, por isso fiz os tais 120 quilómetros, ou não sei o que que tu tens que ter até para ter a Compostela depois no fim. E efetivamente eu fiz o caminho 2 vezes com consciências completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes, mas aquilo que é interessante tu falares do caminho de Santiago como tendo sido a tua abertura de caminho, ou até pode ter sido realmente a tua tomada de consciência, porque aquilo que eu senti, corrijo-me se eu estiver errada, não sei se para ti foi igual durante o caminho, é que efetivamente é um encontro contigo próprio, é um encontro profundíssimo, interno, e o caminho é o meio, vá lá, para nós chegarmos lá, e para nós chegarmos às respostas que nós já sabemos. Fantástico, é tal e qual isso, Patrícia, tal e qual. É que é mesmo no sentido literal, é um caminho, nós fazemos esse caminho sem pressa, sem objetivo de chegar, não tenho que chegar, eu tenho, cada momento, cada passo, depois eu ia fazendo outra coisa, muito simbolicamente, e apanhando pedras, olha, esta pedra, pegava na pedra, guardava no bolso, ou guardava na mochila, e depois aparecia-me um local, aqueles pelourinhos, não é? Ou uma capela, lixava lá a pedra e ficava a meditar o que é que esta pedra simboliza. Cada pedra eu apanhava simbolizando alguma pedra no meu caminho, não é? Ao obstáculo eu punha, foi lindíssimo, foi uma coisa, já voltei a fazer também desde Valença, com amigos, é diferente. Eu acho que o caminho sozinho, e já voltei a fazer com o João, ou fazes sozinha, ou fazes com uma pessoa. Eu acho que 3 já é muito, percebes? Não sei, isto, eu. Eu acho que depende do grupo com que estás e do objetivo com que o grupo tem. Eu, por exemplo, a última vez fiz com 3 amigas, nós éramos 4,
mas tivemos um propósito, para já respeitarmos os silêncios e os espaços umas das outras, que isso é importante. Eu acho que as pessoas têm que ir para o caminho de Santiago com o mesmo objetivo interno, não é? E não é por acaso que depois as pessoas se juntam naquele grupo e não outro. E realmente nós fomos fazendo um trabalho diário muito profundo. Tínhamos isso como objetivo, o nosso objetivo de caminho foi esse. E é muito interessante porque tu durante o caminho encontras dezenas de pessoas com quem trocas uma conversa, uma pedra, um bocado de água, um sorriso, e isso também faz toda a diferença. Vêm-se imensos animais, eu não sei se tu tivesse essa experiência de te cruzares com animais. Não, por Não acaso tiveste? não. Eu fui em agosto, não sei se... Pois, se calhar. É muito calor, um calor incrível, muito calor que eu apanhei, mas nem senti o calor, o cansaço, não é? Exatamente. Não, não me lembro dessa parte dos animais, não. Eu lembro das aldeias, não é? Eu queria morar em cada uma das aldeias. Muito interessante. Bom, e depois do caminho de Santiago, vens exatamente parar aí a Val de Câmara e exatamente. Mas muito embora tu estavas a falar há bocadinho do medo e que o medo efetivamente é uma emoção muito redutora, porque é uma emoção que eu acho que tem duas características. Por um lado, o medo ajuda-nos a evitar situações de perigo, não é? É para isso que o medo existe, primordialmente, Claramente. não é? Mas depois, por outro lado, também é muito redutor porque nos impede muitas vezes de avançarmos para coisas que nós queremos. E eu achei interessante tu teres dito, falado exatamente do medo, mas depois tu falas e a tua expressão brilha da confiança que tu sentiste no teu coração de bora lá, eu quero é fazer isto. E tu estavas-me a dizer que entretanto as pessoas acabaram por achar interessante tu seres professora de yoga, e então o que é que aconteceu a seguir? Pronto, o que acontece a seguir, ok, começo então a dar as aulas de yoga e ainda com mercearia, portanto já tinha dito que entretanto passo a mercearia, mas também porquê? Porque entretanto eu ainda com a mercearia estou a viver, fui viver, arrendei uma casa numa aldeia também, éramos os únicos habitantes, eu e o João, nessa aldeia, a aldeia que é uma aldeia turística, não reside lá ninguém, éramos nós. Toda a gente, mas vocês vivem sozinhos, não têm medo? Não, aliás, fomos alvo de entrevistas, foi lá assim, com um programa aquele que era o João Baião e a Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, foram lá. Okay. Mas medo, disse, não, eu tenho mais medo na cidade, sou sincera, não é? Do que estar aqui. Caramba, tem que se lembrar de nós para vir aqui fazer mal, mas porquê? Não faço mal a ninguém, porque é que vem aqui fazer mal, percebes? Pronto. Mas era uma passagem, essa aldeia, efetivamente, porque era para aqui que nós tínhamos. Como eu te disse, não tínhamos herdado aqui nada, não tinha aqui nenhum terreno, nenhuma casa, e então foi uma busca de comprar uma casa, um terreno, e assim apareceu este terreno, que também foi uma coisa muito interessante. O terreno onde estamos agora, nós só queríamos sei lá, 1000 metros quadrados, qualquer coisa do género, para construir uma casa com um quintalzito, e deparamos com um terreno de 15 mil, portanto 1,5 hectares de terreno só. E agora, o que é que vamos fazer aqui, não é? E então aí nasce este projeto, que é o Greenval Park, onde estamos agora. E já vamos falar um bocadinho, e aí, se calhar, vou um bocadinho atrás, então, à minha formação, o turismo, não é? Com a outra formação, pronto, do yoga, mais holística, e então junta-se aqui tudo, entretanto com o meu companheiro, com o João, que é engenheiro civil, que sabe desta poda, então acho que está tudo reunido e encaixa, está tudo certo, é isto, e tinha que ser isto. Então, voltando à tua pergunta, como é que foi isto do yoga? Pronto, começo as aulas, depois as pessoas começam a fazer um grupo mais pequeno, maior, entretanto o espaço onde eu tinha, que era emprestado muito gentilmente pela franqueada, que tem a Multiópticas em Valdecâmara, gentilmente se deu um espaço, que tinha lá, depois vou para uma academia de dança, que também queria dar yoga,
a adultos e às crianças, com quem continuo, que é a 15 Academy, com quem continuo a dar aulas, agora online, naturalmente, com o ginásio local, o Fit for Fun, também passei a dar aulas no ginásio, apesar de, e sempre lhes disse, não é a minha praia dar aulas em ginásios, não é para aí. E depois aqui. E é aqui que eu realmente me sinto bem, não é? São as aulas que eu aqui dou, as pessoas vêm cá, vinham, pronto, quando é possível vir, vamos falar que está tudo na mesma, né? Nem quero falar nesta situação, que é transitória, que sabemos que é transitória e que tínhamos que passar por ela, eu acredito, e portanto as pessoas vêm cá, fazem aulas ou lá fora, se o tempo assim permitir, ou só o yoga mais terapêutico, mais a pessoa quer sozinha, ou 2 pessoas no espaço pequenino que eu tenho, faço todas as outras terapias das quais eu já falei, e é muito giro, que está muito para crianças, estou a trabalhar muito com crianças também, não é? Os próprios pais percebem que os filhos precisam, efetivamente, isto também porque eu comecei a dar aulas aos miúdos, às crianças do pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia, também às crianças que agora lamentavelmente não posso, elas precisam tanto do CAT do Centro de Acolhimento Temporário daquelas crianças que estão temporariamente retiradas às famílias, no CAT, que também é da Santa Casa da Misericórdia, são os miúdos que me enchem o coração, enchem a alma. Pronto, e das escolas, aqueles do agrupamento de escolas, eles têm um projeto que é o Projeto Raízes, que vai terminar, também às escolas dar yoga aos miúdos, fantástico. Este trabalho com as crianças, eu gosto imenso de trabalhar com adultos, mas com as crianças é outro mundo, não é? É um trabalho que se pode fazer porque eles de facto são aquela cebola, como nós dizemos, não é? Nós somos como uma cebola cheia de cascas, não é? Vamos ganhando cascas, preconceitos, defesas, dogmas, etc. E os miúdos têm muito menos cascas, então tudo funciona muito mais facilmente. Chegas lá ao âmago muito mais direto. É uma pena os miúdos não terem educação emocional das escolas. Mas agora isto dava pano para mangas falar sobre a educação em Portugal. Sim, eu acho que não é só isso. A grande maioria das próprias famílias também não tem essa consciência. Não há nada, não As pessoas, eu costumo dizer, eu tenho um percurso muito parecido com o teu, mas eu enveredei pela osteopatia, pelas terapias manuais, que é aquilo que me faz feliz, mas tenho um percurso muito semelhante, não é? Eu não, ainda, eu digo ainda, e não me mudei para o meio do campo, mas quase. Mas também ao largar tudo e acreditar que aquilo que é o nosso chamamento e aquilo que nós sentimos no nosso coração é o caminho certo. E confiar. Eu acho que esta confiança, esta entrega ao universo, ao divino, que nos abre os caminhos. Mas é muito interessante tu estás a dizer isso, porque efetivamente, voltando àquilo que eu estava a dizer, eu acho que há uma falta de consciência muito grande das pessoas em geral, em tudo. E durante séculos houve uma formatação de uma certa forma de estar e de pensar e de aprender e de crescer, que efetivamente não é o mais benéfico para as crianças. Elas são talhadas e são moldadas para aquilo que uma sociedade pretende que elas sejam. Eu acho que muitas vezes eu olho para as crianças e sinto que é quase como se lhes fosse retirada a alma, aquela inocência primordial, que eu ainda no outro dia falava com amigas minhas que nós no nosso tempo ainda tínhamos isso um pouco. Nós crescíamos na rua, nós brincávamos na rua, andávamos uns com os outros todos esfolados, fomos todos criados a papo seco, como eu costumo dizer, não é? Mas, por exemplo, uma coisa que não muda há 200 e tal anos é a forma de ensinar. Da Revolução Industrial, desde a Revolução Industrial, a sala de aula é igual. Como é possível ser a mesma sala de aula, ou desculpa interromper-te, Patrícia. Mas é mesmo isso. O quadro, não é? O quadro, a secretária, as cadeiras, os alunos sentados, o professor a debitar, os alunos a escrever, a fazer cópias. Que é isto? Percebes?
não dá para perceber. E isso é outra coisa que eu batalho, já me batalho, mas que defendo. Então, eu acho que aqui, eu tenho dito isto, olha, que eu adorava era que isto ficasse registado, que isto fosse para o mundo e para toda a Val-de-Câmara visse e todo mundo visse isto, porque é possível. Que é assim, nós aqui, percebe, numa aldeia daqui, peguem nisso, porque as pessoas pensam tanto, como repovoar uma aldeia? Olha, façam uma escola diferente, uma escola de floresta, uma escola em natureza. Se tu és assim, isto é assim, não tenhamos dúvidas que nós estamos a caminhar para que haja, não direi um êxodo, mas a médio prazo muitas famílias vão sair das cidades e vêm para o campo. Sem Ponto. dúvida. Já sabemos disso, não é? Isto a médio prazo. Agora é assim, se tu és uma família, se tens filhos pequenos, não é? Tu, primeira coisa, que começas a pensar, meus filhos, escolas, correto? Escolas. Para já és uma pessoa diferente, se queres sair da cidade para o campo, és uma pessoa diferente. Depois é assim, tenho que salvaguardar a escola para o meu filho. Onde é que tu vais, que aldeia é que tu vais procurar? Olha, há ali um projeto maravilhoso de uma escola em que eles aprendem liberdade, tu vais para aí. Percebes? Tu vais arrendar primeiro uma casa, depois vais querer comprar uma casa para reconstruir, vais querer comprar um terreno e vais repovoar assim, vai ser pela educação. Eu acredito muito nisto, Patrícia, muito. Sabes que é interessante tu estares a dizer isso. Eu tenho, olha, falando de medo, vou pôr aqui o medo e vais perceber porquê. Eu, aqui há uns anos atrás, canalizei um projeto e que é um projeto muito interessante, eu acho que esse é o meu projeto de alma mesmo. E que o medo ainda não me fez pô-lo no papel, porque eu sei que o dia que eu começar a escrever ele vai se materializar. Qual é que é o projeto? É ter um orfanato e um lar de idosos em comunhão no mesmo espaço. Ou seja, é óbvio, edifícios diferentes, porque cada um tem que estar no seu, e quem diz um orfanato diz até crianças que precisam de ser institucionalizadas temporariamente, retiradas às famílias temporariamente. E este projeto ser as crianças para aprenderem quem elas são, a ser, e os idosos para voltarem a ter gosto pela vida. Porque a maior parte deles estão sós e deprimidos e as famílias muitas vezes não têm hipótese de os ter. E eu tive uma experiência bastante difícil, porque tive que pôr o meu pai num lar aqui há uns anos atrás. O lar era ótimo, mas não deixava de ser um lar, e aqueles idosos não deixavam de estar todos numa sala sentados um dia inteiro a olhar para um ecrã deste tamanho, porque nem sequer lhes punham uma televisão como deve ser para eles poderem ver. O meu pai era o único que recebia visitas todos os dias, e por isso, epá, aquilo foi uma experiência que eu disse, eu quero mudar isto. E curiosamente, mudar isto também passa por mudar o ensino. Hoje em dia nós já temos algumas escolas com o método Waldorf, com o método Montessori, acho que já é uma evolução nesse sentido, mas ainda é pouco, ainda é muito pouco. Há poucas coisas, há uma coisa aqui ou ali, há uma que é em FAF, que é baseada naquele modelo da Forest School, que é o modelo nórdico, não é? Finlandês, mas para isso funcionar, como é que tem que ser? O espaço existe, tem lá professores, mas tem que ser o ensino domiciliário, percebe? Portanto, tu assumes, para haver ensino domiciliário, o pai tem que ser, pronto, há uma certas condicionantes, os pais têm que ter licenciatura, não é? Portanto, os pais assumem o ensino domiciliário, só que efetivamente, em vez de estarem em casa, estão todas as crianças nesse espaço. É? Ao ar livre, em natureza, pronto, depois claro tem aquela parte que é obrigatória, pronto, para testar o conhecimento, mas de forma livre. E tem que ser assim, Patrícia, e eu acho, eu se calhar sou uma otimista, não sei, mas eu acho que isso não está tão longe assim, eu acho que não. Eu também acho que não, sabes que é interessante? Isso daqui, eu disse, não acho, eu acho que vai ser para breve. Eu no outro dia recebi uma proposta ou melhor, uma comunicação, uma informação de uma pessoa que eu conheço. Ela é
Ela é uma professora espiritual, ela tem imensa coisa feita, gosto imenso das palestras dela, é uma pessoa muito especial. E ela, sobretudo, ela é professora de linguagem de luz, ela fala muito sobre linguagem de luz, que vem de uma senhora, ela foi aluna de uma senhora muito conhecida que se chama Star Fuentes. Pronto. E eles são muito xamânicos, muito de uma linguagem de luz que é feita com símbolos, com simbologia, com geometria sagrada, etc. E no outro dia recebi um mail dela a dizer que ela ia começar um projeto com 6 crianças, entre os 4 e os entre os 4 e os 6 anos, ou entre os 4 e os 8 anos, já não me lembro bem, mas para ter efetivamente um ensino diferente. E eu achei aquilo fantástico, porque como tu sabes, eu tenho um bebê com 6 meses, para o qual eu quero uma coisa diferente, quero que ele possa ter uma educação académica, vá lá, diferente do que aquela que a Carolina tem tido, porque a mim já não me fazia sentido, à Carolina muito menos sentido faz, e para eles agora estes seres que estão a nascer nesta vibração tão diferente, muito menos sentido fará, não é? E então eu acho que isso tu estás a dizer que já não está tão longe assim, eu também acho que sim, acho que nós estamos a caminhar, mas se calhar devia haver mais pessoas como eu a não ter medo de andar para a frente. Porque isso é super bonito. Olha, nós também tivemos, então pronto, também já passou por várias ideias, uma delas também na outra aldeia onde nós estivemos, pensámos nisso, em co-housing, percebes? Um projeto de co-housing, que também estamos abertos a isso, percebes? Este espaço aqui que nós temos é um espaço que está aberto a muita coisa, percebes? Está aberto, vamos ter sem dúvida aqui um espaço para fazer retiros, percebes? Tem aqui alguns T0s, estás a ver, digo ainda bem, entre aspas, não é? Pronto, que é esta situação da pandemia, esta paragem, o que é que nos fez? Fez-nos rever o projeto. Quando nós pensávamos, por exemplo, em alguns, nós temos aí vários contentores, não é? Já sabes que nós estamos aqui em um projeto com vários contentores marítimos em fim de vida que estão a ser reutilizados para não irem para a reciclagem, para o lixo, e então estava eu a dizer, nesses contentores, que inicialmente seria tipo albergue, percebes? Albergue no sentido camarata para 4 pessoas, várias camaratas para 4, e a casa de banho partilhada, e isto fez-nos repensar, não, esquece, não há camaratas, não há casa de banho partilhada, vamos rever isto, queremos ter zeros, estás a perceber? Pronto, cada um tem, porque as pessoas não querem, e isto é para continuar, esta situação. Não é? Pronto, isto para dizer, este espaço aqui é muito para isso, está aberto a várias coisas, co-housing, idosos, crianças, que quiserem, eu costumo dizer, isto não é nosso, percebes? A terra, essa ideia, bom, isto nas aldeias tu sabes que um pedaço de terra tem um valor incalculável, para mim não tem valor nenhum, é terra, esta terra não é nada minha, não é? Esta terra vai servir para nós nos misturarmos com ela, não é? Um dia. E portanto, está aberto, porque não fazerem uma coisa dessas aqui? Sabes o que eu costumo dizer? Eu já não faço mais nada, eu não faço mais nada, eu, Isabel, operacionalmente não quero fazer nada. Mas tu sabes que é interessante tu falares isso do co-housing, porque é também aquilo que me faz sentido. Isto porquê? Porque eu tenho visto, eu na minha busca desta intergeracionalidade, porque no fundo é disto que nós estamos a falar, não é? E que se perde. Deixa-me só interromper-te. Claro. Porque isto é o início de tudo e a professora de yoga que te estás a entrevistar. Tudo isto, repara, é união, tudo isto é yoga, por isso é que eu digo, isto é yoga, yoga significa união. Pronto, desculpa, mas eu tinha que fazer isso. Esta conversa é mesmo para isso. Estamos a deixar fluir, conforme eu sempre digo, viver em yoga, isto estás a falar e vais continuar, co-housing, a intergeracionalidade, é yoga, é união. É união, exatamente. Gostos. Pronto, okay, aliás, olha, e agora faço eu aqui também um parênteses naquilo que eu ia dizer, eu já volto à minha intergeracionalidade.
Mas, no fundo, eu acho que uma das grandes falácias da humanidade é acharem que elas são unas, que são uma só e que não fazem parte do todo e que são isoladas. E, efetivamente, nós fazemos parte do todo. Aquilo que eu faço consciente e inconscientemente afeta a totalidade da humanidade. Isto pode parecer uma coisa, lá está ela com as ideias dela, mas não. Isto nós somos, aquilo que eu vejo é que nós somos pequenas centelhas ou pequenos grãos de areia que fazem parte de uma praia gigantesca. Todos ligados, tudo Nós ligado. estamos todos ligados. Aliás, uma das coisas, eu acho que esta pseudopandemia, vou pôr isto em parênteses, uma das coisas que trouxe foi a percepção das pessoas perceberem que aquilo que acontece na China e que parece que está lá muito longe, rapidamente se transfere para aqui. E tem muito a ver com esta globalização, com esta união. E, por outro lado, outra das coisas que eu acho que nos trouxe, exatamente o que tu estavas a dizer, foi uma paragem obrigatória para as pessoas se repensarem. E para as pessoas repensarem as suas prioridades e a forma como até querem viver a sua vida. E eu acho que isso é muito importante. Mas voltando à história da intergeracionalidade que eu te estava a dizer, na minha busca para ver de que forma é que este projeto pode ser posto em pé, eu estive a ver muitos dos exemplos dos nórdicos, Finlândias, Noruegas, porque eu acho que eles são pioneiros e estão a anos de luz disto, pela parte positiva em termos evolutivos, do que nós. E uma das coisas que eu acho muito bonito que eles têm, não será em todas as sociedades, mas há muitos projetos nesse sentido, desse tal co-housing que tu falavas, em que tu tens, eu não sei qual é que será o vosso projeto, aquilo que vocês tinham pensado, mas tu tens várias casinhas pequeninas, esses tais T0s ou T1s, não é? Se são casais ou se têm filhos, que estão no mesmo espaço físico, e depois tens no centro desse espaço físico uma área comunitária, onde as pessoas partilham as refeições diárias. Há uma biblioteca onde as pessoas têm acesso a livros, têm diversas atividades, quem quiser participa, quem não quiser participa, nada é obrigatório, e isto, houve uma comunidade que eu vi que até era muito bonita, porque cada família acabava por, durante uma semana, serem eles que cozinham para a comunidade toda, aquela família é responsável por aquilo. E todos partilham uma série de funções na comunidade, muito embora cada um tenha o seu emprego, tenha a sua casa, e eu acho esse projeto também achei um projeto muito bonito. E repara, agora chamar a Filipa, Patrícia, e nós, repara, aqui é uma coisa fantástica que nós temos, já agora, puxando a brasa à nossa sardinha, estamos a 50 minutos do Porto, 50 minutos de carro do Porto, 40 minutos de Aveiro, percebes? Estamos aqui pertíssimo, e no entanto estou aqui no silêncio absoluto, mas é silêncio absoluto que eu tenho aqui neste momento, compreendes? Portanto, é fantástico, eu acho isso maravilhoso. Não é tão fácil, eu acho, em Lisboa, encontrar um sítio com tanta proximidade e estar assim numa aldeia total, percebes? Não, aliás, eu aqui, tu tens algumas zonas com aldeias, mas eu também te sou sincera, ainda não explorei tanto. Eu, quando me falam em aldeias, eu penso logo ao norte ou ao sul. Pois, mas olha, se quiseres vir para és bem-vinda, percebes? Aqui não faltam aldeias que olha, as pessoas adorariam, percebes? Agora é assim, tudo leva o seu tempo, é quando tiver que ser, sem pressa, e eu acho que realmente isto faz-nos repensar alguns, repensar outros, esta paragem, estamos a pensar, para depois prosseguirmos, cada um vai prosseguir como acha que deve prosseguir, percebes? Fruto desta paragem, dessas reflexões que nós todos temos que as fazer. E, claro, já sabemos que há quem não os faça, Patrícia, não é? Mas pronto, vamos ver. Vamos ver, mas é giro, sabes que é giro nisto tudo também? Voltamos a falar, quando estamos, por um lado aqui pronto, há esta parte, eu o yoga, tu a osteopatia, portanto esta parte mais espiritual, cada uma de nós, mas também as duas, tu e eu, temos formação em turismo, correto? Então, estás a ver como as coisas se interligam. O que é isto, se não turismo também? Trazer pessoas
para locais destes, percebes? Isto é turismo, é movimentar as pessoas, isto vai buscar pessoas, é giro. E aquilo que eu acho interessante é que cada vez mais, e eu vejo isso não só cá em Portugal, cada vez mais tu tens pela Europa fora incentivos do próprio governo ou das autarquias locais para se repovoarem aldeias que estão completamente abandonadas e as pessoas acabam por ter até benefícios fiscais, uma série de apoios para poder levar a cabo esses projetos que eu acho lindíssimo. Uma coisa que eu achei muito interessante, olha, está-me a vir agora. Infelizmente, em 2017, quando houve aquele grande incêndio em Pedrógão, há uma amiga minha que é de lá, e então nós reunimos uma série de pessoas e de coisas para ir levar àqueles que perderam tudo. E nós tivemos um dia inteiro a andar lá pelas aldeias todas, a distribuir bens essenciais e coisas que as pessoas tinham perdido. E foi muito interessante porque nós fomos ter aldeias e a casas onde tu tens pessoas estrangeiras a viver no meio de nada. Alguns deles tiveram o azar de terem as casas completamente destruídas pelo fogo, outros não, as casas eles conseguiram sobreviver. Mas achei muito interessante e fez-me pensar de caramba, nós, portugueses, não damos tanta importância a estes sítios e depois de repente há holandeses, alemães, dinamarqueses, franceses, ingleses que vivem no meio de ninhures, mas felizmente têm a vida com projetos giríssimos. Não sei se aí na tua zona te acontece isso também. Acontece, eu vou-te dizer, eu quando venho aqui parar, né, de paraquedas, completamente venho aqui, tropecei, eu costumo dizer, eu tropecei em Valdecâmara, né, tropecei, podia ter tropeçado noutro sítio, foi aqui que eu tropecei. E eu dizia isto, as pessoas olhavam para mim, ninguém me conhecia, percebes? No início, aquela desconfiança, não é? Sim, tu gostas muito de aldeias, estás a ver? Pronto, ok. Mas isso é normal. Não aqui nesta aldeia, quando eu chego aqui a esta aldeia as pessoas já sabiam, já tinha aqui um passado, não é? Um histórico em Valdecâmara. Mas quando chego eu começo a dizer às pessoas, vocês, porque as pessoas do centro sentem-se mais, ou seja, ao centro de Valdecâmara, depois há as aldeias. Para mim é a parte maravilhosa de Valdecâmara, são as suas aldeias, não é? O centro é mais um, quer dizer, muito industrializado, Valdecâmara é dos concelhos mais industrializados do país, não é? E então as pessoas mais no centro identificam-se muito mais com o Porto, quer dizer, por exemplo, com uma grande cidade, tipo Porto, Aveiro, do que com as aldeias. Há pessoas do centro que nunca tinham vindo a algumas aldeias, que nunca vieram, né? Que nunca vieram a aldeias daqui do seu próprio concelho, correto? Mas toda a gente conhece o Porto, Aveiro, Lisboa, etc. E eu dizia, mas vocês aqui vivem no futuro sem nunca ter saído do passado. É fantástico. E as pessoas estão a olhar para mim sem perceber o que eu queria dizer. Mas é isto. Aqui nas aldeias, Patrícia, eu sinto isto. E não, esse conceito é muito interessante. Vivem no futuro sem nunca terem saído do passado. Eu nunca ter saído do passado. Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Vocês já estão no futuro. Vocês porque é que se querem comparar com o Porto? Com as aldeias. É lindo. E é isto. E eu acho que agora já se começam a acreditar. Já, as pessoas, eu acho que isso também, acreditam, claro, isso não tenho dúvida que acreditam em nós, mas também que de facto se faz as coisas com alma, Patrícia, não há forma das pessoas deixarem de acreditar em ti, não é? Eu ao fim de 2 anos eu dizia assim, agora já estou cá há 4, eu dizia, caramba, tinha que ser uma excelente atriz para dizer eu gosto muito da aldeia, eu gosto muito da aldeia, eu gosto muito disto e andar a passar por isto tudo, não é? Que efetivamente gosto disto, eu estou aqui com ela, e isso vê-se. E então eu penso que também estou a dar este input aqui, percebes? De vocês, é bom as aldeias. Orgulhem-se destas aldeias, isto é um orgulho ter isto, é um orgulho. Até porque, desculpa-te interromper, mas eu acho que as aldeias têm uma coisa que falta nas cidades, é a interajuda, o espírito de comunidade, toda a gente se conhece. As pessoas, não é que as pessoas se imiscuam na vida uns dos outros, mas as pessoas conhecem-se. As pessoas, se tu tens alguma necessidade, as pessoas juntam-se para te ajudar.
caiu o telhado da casa do senhor Joaquim, no dia a seguir estão lá 3 ou 4 pessoas, um leva as telhas, outro leva o cimento, outro leva a pedra que tem para ajudar a reconstruir o telhado que caiu. E eu acho que há até as pessoas são mais genuínas na sua forma de estar e de ser. A palavra que eu uso é, são pessoas sãs, são muito mais sãs. Naturalmente que há de tudo, percebes? Claro. Naturalmente, pronto. E eu também digo isto várias vezes, calma aí, porque se tu não tens uma paz interior, não penses que sais da cidade e vens para a aldeia, uau, agora quero paz, eu quero paz. Não, isso não existe. Isso não existe. É assim, tu estás bem contigo, tu encontraste interiormente, então, se eu vivo numa aldeia, eu digo isto, é cereja no topo do bolo, não é? Porque o silêncio é maravilhoso, mas tu tens que estar muito bem contigo própria para aguentar este silêncio, percebes? Porque quem está mal, olha, olha, outra coisa que eu me tenho deparado, que para mim fico muito admirada com isso, é que há imensa gente, eu tenho as pessoas aqui, com antidepressivos, é uma coisa incrível. Incrível, das aldeias. E não é só isso, Isabel, eu tenho visto, eu enquanto terapeuta, não é? Eu tenho pacientes todos os dias e eu tenho visto ao longo dos anos um incremento assustador de pessoas dependentes de químicos para tocarem a vida para a frente, porque aqui há uma situação que eu acho que poderia ser diferente, é que muitos psiquiatras só medicam, não fazem mais nada e prolongam a medicação para além do que aquilo que eu depois acho que é o necessário, porque para mim, isto é a minha visão, ok? Eles são os médicos, eles saberão melhor do que eu, mas a minha visão é que os químicos são necessários pontualmente para ajudar as pessoas, até porque há certas pessoas que têm efetivamente carências químicas que faz com que a parte emocional se degrade, mas que a ajuda devia ser pontual, encontrar o equilíbrio e depois a partir daí ajudar as pessoas a encontrarem-se. Seja com psicoterapia, seja com yoga, seja com meditação, seja com Reiki, por exemplo, que é uma ferramenta de autocura absolutamente fantástica, seja dar às pessoas outra visão delas próprias. Isso não acontece. E desde que começou estes confinamentos seguidos, as pessoas estão a fritar a pipoca, como eu costumo dizer, porque inclusivamente não estão a ter o apoio médico que era suposto ter. Pá, não têm. Já têm medo de ir ao hospital, têm medo de ir ao médico, os médicos, muitos deles também têm algumas restrições, etc. E por isso é que, voltando ao propósito e à missão deste meu despertar em consciência, desta minha rúbrica, é exatamente nós podermos ter conversas destas, como eu estou a ter contigo agora, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas fantásticas sobre diversos temas, é trazer esperança às pessoas, as pessoas perceberem que há um mundo para além dos problemas, que há um mundo para além dos medicamentos, que há um mundo que elas podem descobrir dentro delas próprias. Tal e qual. É essa mesma a nossa missão, se calhar a minha, a tua e de tantos outros, percebes? É como dizia o Carl Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Exatamente. Então nós estamos a falar de um psiquiatra, né? De Carl Jung, portanto, sim. que agora o que é que eles fazem? Pronto, é o que tu dizes, é muito, na sua maioria, é medicar. Medicar é tratar o sintoma, não é? Tratar o sintoma, não há uma psicoterapia. Se calhar essa passa a ser muito também nossa função, e eu sinto isso, para as pessoas conhecerem, se despertarem. E é muito bom, percebes, aqui, fazer isso aqui, porque isso no mundo urbano, nas grandes cidades, é mais fácil de encontrar. Aqui não é tão fácil. Medica-se. Eu fico admirada, mas estamos a falar de pessoas que há 5, 6 anos, 10 anos a tomar antidepressivos. Querida, eu tenho pacientes que tomam antidepressivos há 20 e há 30 anos. O que é isto? E são pessoas que não vivem, sobrevivem diariamente.
porque entretanto também nunca tiveram capacidade de resolver o problema central, o core, não é? Porque nem sequer têm capacidade para olhar para elas próprias. E é muito interessante quando tu começas a dar ferramentas às pessoas para elas despertarem, e depois há o medo, aquilo que nós falávamos ao início. As pessoas têm muito medo de o que é que vai acontecer se eu largar esta bengala. O que é que acontece? Eu largo esta bengala e depois vou cair? E às vezes têm mesmo que cair para aprender a levantarem-se. Mas eu compreendo que traz muito medo, traz muita insegurança, porque é o que elas conhecem. Não é? Há uma palavra que eu gosto muito, este quantum leap, este salto quântico. Saltar, como tu dizias, eu caí aqui de paraquedas, eu atirei-me e vamos ver. Vamos lá, Isabel, é preciso ter uma confiança enorme em nós próprios e enorme na vida para fazer uma coisa dessas, não é? Porque as pessoas têm muito medo. Tal e qual, e por isso, olha, vamos encontrar, eu própria também, eu fui em 2013, também recorri, tenho uma grande amiga que foi aluna de Maria Flávia Monsaraz, uma astróloga, que me fez o tema natal, eu já o tinha feito noutras, mas nunca liguei muito, percebes, eu lembro em Macau também, nós fazíamos a astrologia chinesa, mas ok, era uma curiosidade, percebe? Não passava de uma curiosidade momentânea. Em 2013 não, faz-me aqui o clique, aquilo foi um clique, estás a ver 2013 e é em 2015 que eu faço o caminho. Eu acho que foi aí que começo a mexer-me, percebes? Foi aí. E ela com o tema, não é? E eu começo também realmente a perceber assim, mas o que é isto? E abriu, percebes? Aquilo abriu um bocado, ela diz-me, Isabel é muito intuitiva, esteja atenta aos sinais, e eu nem sabia o que é que são os sinais, o que é que são os sinais, estás a ver? Sinais de trânsito, muito fechada que estava, e a coisa começou, percebes? Isso é uma ferramenta fantástica que eu recomendo, tenho recomendado a toda a gente, terem o tema natal, o mapa astral, queiramos chamar, o mapa astral é fantástico, é um GPS, é o termo, não é o que ela diz, isto é um GPS, ela sabe, não é? Nós nascemos para aquilo e o mapa ajuda-te, olha, é mais por aqui, é mais por ali. Eu acho que orienta, eu acho que é muito orientativo. GPS. Orientativo. Eu acho que ainda há um bocado o estigma das pessoas dizerem e tal, a astrologia é futurologia. Não, todo. É orientativo, é orientar, é te explicar qual é que é a tua missão de vida, é te explicar quais é que são, o que é que tu vens aqui trabalhar, quais é que vão ser as tuas dificuldades, por onde é que tu evoluís. E informação. Olha, tu sabes que eu agora estava-me a rir porque me estava a lembrar de uma coisa, não sei se tu te lembras, nós em Macau, que às vezes íamos ao templo de Amá e ao de Haksá, lembras-te daqueles pauzinhos que havia dentro de umas coisas de bambu que nós abanávamos e fazíamos lá uma reza, abanávamos e saltava um pauzinho e era a mensagem para aquele dia. Lembras-te de nós fazermos isso? Perfeitamente. Perfeitamente. E os papelinhos, aquele papelinho. Olha, então... E por isso eu acho que tu dizes que tu despertas a partir dessa altura. O meu despertar deu-se muito mais cedo que o teu. O meu despertar deu-se em 2002. Mas o que é interessante é que eu acho que intuitivamente a coisa já lá estava, a semente já lá estava, porque senão nós não íamos à procura dessas coisas, não é? Claro que estava. Até eu não praticava yoga desde os 29 anos que eu pratico yoga. Repara, eu já o praticava. A coisa estava cá. Entendes? Mas eu não sabia. Mas é assim, também é verdade uma coisa, Patrícia, quando temos filhos pequenos, não é? Quando temos uma vida, temos que trabalhar, tens que ter o ordenado para pagar a renda da casa, ou a renda, ou o empréstimo, e o carro, e claro que não é tão fácil despertar assim, calma, não é? Portanto, não, claro. Eu acho que o sistema está feito para nós ficarmos reféns dessas coisas todas, desses sistemas todos. E, efetivamente, voltando à história do medo e da insegurança, nós fomos ensinados que deves ter uma casa, deves ter um bom emprego, deves ganhar bom dinheiro, deves não sei o quê. E às tantas tu, quando começas a despertar, começas a perceber que nada disso interessa, porque efetivamente nós quando partimos, até o nosso corpo físico fica cá, não é? Fica cá tudo. tudo.
de que é que te adianta ser a mais rica do cemitério? Olha. Exatamente. E eu acho que até nos últimos anos tem havido uma mudança de paradigma. Eu sei, e tu saberás também isto, a partir de 2012 foi quando nós nos começámos a preparar, havia muitas destas profecias maias, não é? Quando a humanidade se começou a preparar para o grande despertar. Entretanto, já se passaram quase 10 anos e há muita gente que diz, onde é que isto está, onde é que isto está, onde é que isto está? E efetivamente tem havido um despertar em massa. Há muita gente que permanece adormecida, mas até esta história destes confinamentos, desta coisa toda, está a trazer um despertar, está a trazer o questionamento de muitas pessoas para formas de vida e para formas de estar que já não fazem sentido, não é? Não. Mas olha, Patrícia, e isso agora lembrei-me de tipo um cartoon, uns desenhinhos, que alguém me publicou isto no Facebook, numa rede social qualquer, que eu achei o máximo. Que estas pessoas estão à espera da mudança, não é? Quando é que isto muda? Quando é que isto muda? Então esse desenho é assim, são 2 desenhos. O primeiro, em que tens ali um líder a perguntar às massas, quem quer a mudança? E eu já vi. Já viste? Eu! E depois e o segundo, quem quer mudar? E toda a gente. Sim. Não há mudança se nós não mudarmos. Isabel, é muito mais fácil ser aquele que segue, ou seja, o carneiro que segue o rebanho, porque tu até te desresponsabilizas. Repara, se eu vou seguir tudo aquilo que me dizem, nunca assumo responsabilidade nem por mim nem pela minha vida. E essa responsabilidade, quando nós a assumimos em consciência, às vezes é duro. Não é? Porque se tu segues o teu coração e segues aquilo que tu chamas como sendo a tua missão, seja ela qual for, tu tens que começar a olhar cada vez mais para ti, tens que lidar com a tua sombra, tens que deixar para trás conceitos, formas de estar, formas de pensar e até pessoas, porque deixam de fazer sentido. Completamente de acordo. E por isso, olha, achei muito interessante nós virmos efetivamente falar da tua volta de vida de 180 graus, que no fundo acaba por ser também um bocadinho a minha, não é? É verdade. De outra forma, mas são mudanças. Sim, são mudanças. Houve lá até o facto de eu ter voltado a ser mãe aos 49 anos. Uma aventura. Mas é uma coragem, percebes? Ela está, é uma coragem, é um não medo. Mais uma vez, nós temos que ter, já disseste, nós temos que ter um bocadinho de medo. Mal seria o medo é uma boa emoção, é o que eu digo sempre aqui às pessoas e às crianças, temos que ter. Agora, não podemos é viver no medo. Né? Viver no medo, isso não. É muito interessante tudo isto. Eu tenho mesmo este momento para mim tem sido muito interessante e tem sido um momento de crescimento, percebes? Mesmo a questão do online, repara, nós só estamos aqui as duas porque houve isto, porque se não houvesse isto, provavelmente nunca, às tantas não avançavas para este teu projeto. Não, de todo. Eu dou aulas de yoga, por exemplo, tenho uma aluna em Paris, percebes? Repara, porquê? Olha, porque veio no verão, mas eu quero, porque nunca teríamos pensado que se calhar ela podia continuar a fazer a aula de yoga em Paris, mas não nos íamos lembrar do online, não é? Não, claro que sim, eu acho que este é um dos grandes benefícios das tecnologias, é exatamente isto. E que para nós nós temos mais ou menos a mesma idade, tu és um bocadinho mais velha do que eu, mas nós vimos uma geração em que o espaço 1999 era uma coisa absolutamente fantástica, e se hoje em dia nós formos a ver aquilo, tipo, really, até se viam os fiozinhos de nylon das naves espaciais, a miniatura a passar, mas poder falar assim era uma coisa do futuro, mas de um futuro que nós nem sequer pensávamos que podia existir, não é? E eis-nos aqui hoje. Aqui, tal e qual, e daqui, e aqui para outros sítios. Portanto, e passares a tua mensagem, a tua, eu a minha, cada um poder passar a sua mensagem além portas, é fabuloso, percebes? Há quem queira isso, ou mesmo a meditação, ou a harmonia de chakras, que é um curso que eu faço,
pronto. Não, nem dinamizo, não publico, porque é para poucas pessoas, mas repara, as pessoas vêm cá, normalmente 6 no máximo, não quero mais, mas também estou a fazê-lo online, as pessoas podem fazer isso, percebes? Há coisas incríveis que nós podemos continuar a fazer, não é, digo-te já, se é o meu canal favorito, não é, eu prefiro presencialmente ter as pessoas, evidente, não é? Pronto, claro, mas é uma forma de chegar a outras pessoas que de outra forma não poderiam, independentemente deste momento, não é? É interessante ver sempre a parte positiva das coisas, não ficarmos no lamento, não é? Porque também é fácil ficarmos a lamentar. Isso claro, é sempre. claro que sim. Minha querida amiga, estou a amar ver o teu novo tu, porque efetivamente nós reencontramos assim, acho que a última vez que eu te vi fisicamente foi em 2000 e um bocadinho, já não sei se foi quando eu fui dar uma ação de formação a Coimbra ou se foi depois, mais tarde. Já nem me recordo. Dei uma ou duas ações de formação em Coimbra também contigo. Olha, foi em 2000 e qualquer coisa, assim. Em 2000 e qualquer coisa, no início do ano 2000, e por isso estou a amar ver o teu novo tu e este reencontro está-me a deixar muito, muito feliz de estar aqui à conversa contigo. Mas a nossa hora, o tempo já vai longo. E por isso eu queria-te, para além de te agradecer imenso por teres, aliás, até foste tu que me pediste, entrevista-me que eu quero falar sobre a minha história, e eu achei maravilhoso, e ainda bem que o fizeste, porque foi super interessante. E eu queria te pedir, para terminarmos, que mensagem é que tu gostarias de deixar às pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Olha, deixa-me, não estava à espera, mas ok. Se calhar eu vou remeter a uma coisa, acho que é capaz de sintetizar um pouco isto, é que, e também voltando um pouco ao turismo, a tudo que nós somos, turismo e esta espiritualidade, vou remeter para Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que as pessoas viajam para conhecer montanhas, para conhecer a imensidão do mar, para conhecer a neve, o movimento das estrelas, mas elas passam por si próprias e sem se admirarem. Okay? Portanto, as pessoas viajam para admirar outras coisas e esquecem-se de se admirarem elas próprias. Portanto, é isto, admirem-se, vamos nos admirar a nós e depois sim, podemos partir para admirar outras coisas lá fora. Até me emocionei com essa frase de Santo Agostinho, mesmo, tocou-me no coração. Arrepiar-me por acaso, Patrícia. Aliás, eu acho que, corrijo-me se eu estiver errada, também só para terminar, nós percebemos que estamos no caminho certo do nosso despertar quando nos apaixonamos por nós próprios. E depois é tudo bonito, é tudo bonito. Tudo à volta é lindo, Patrícia. As pessoas são todas lindas, os animais, as paisagens, é tudo bonito. Depois nos apaixonamos por nós. Exatamente. Olha, foi feio, estás a ver? Ainda bem. Olha, mas foi mesmo na mousse. Minha querida, quero agradecer-te imenso esta hora que tivemos aqui à conversa. Adorei, foi muito bom reencontrar-te desta forma e perceber que realmente aquilo que nos juntou há mais de 20 anos atrás, que foi o turismo, agora volta à vida a juntar-nos com outro propósito, com outro tema, com outra visão, mas que é muito igual. E por isso, olha, bem-ajas por me teres pedido esta conversa, que foi absolutamente maravilhosa. Obrigada, Patrícia. Sou eu que realmente agradeço teres aceitado e porque isto tem que ser, que repara, eu peço disso, não é por mim, é de facto porque temos que passar estas mensagens. E estás de parabéns mesmo, estás de parabéns por este projeto, é fantástico. Parabéns. Muito grata, minha querida, muito grata.